Estou aqui. Moisés agora vai ter um encontro inesperado com alguém. Imagino que Moisés deve-se ter assustado. Ver um fogo, não é? Todos nós sabemos que um fogo consome. E ele olhou e viu um fogo enorme nessa sarça. Mas reparou também numa coisa, que essa sarça não ardia, só estava envolta naquele espaço. Ali havia muito fogo, mas aquele fogo não se andava nem para a esquerda, nem para a direita, nem para a frente, nem para trás. E Moisés deve ter dito, mas o que é que se está aqui a passar? Isto aqui só arde e não anda nem para a frente, nem para trás. Diz o versículo 5. E Deus prosseguiu: não te aproximes daqui, tira as tuas sandálias dos pés, pois o lugar em que estás, terra santa é. Aqui Jesus fala então com Moisés. Eu imagino como é que Jesus fala com Moisés a partir de dentro de uma sarça. Só esta parte dar-nos-ia muito tempo para nós falarmos sobre isto. Muitas vezes nós viemos à igreja, não é? E nós não tiramos as nossas sandálias. Mas Deus aqui diz para Moisés: tira as tuas sandálias, porque o lugar é santo. Aqui demonstra o respeito que Deus tinha e que Moisés tinha para com Deus. E disse mais: eu sou o Deus do teu pai, versículo 6, o Deus do teu pai Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Aqui no versículo 6, Jesus apresenta-se a Moisés como sendo o pai de Abraão, de Isaac e de Jacó. Agora imaginem que Moisés entra dentro da sarça a arder, portanto aquilo devia estar um calor enorme, e Deus fala com ele, mas Moisés não conseguiu ver o rosto de Deus. Mas Moisés ouviu. E ouviu ele dizer que era o Deus do pai de Abraão, de Isaac e de Jacó. E diz mais o versículo 7. E então o Senhor disse: tenho visto a opressão sobre o meu povo, o povo de Israel, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores, e conheço os seus sofrimentos. Versículo 8. Eu desci para livrá-lo dos egípcios e levá-lo daqui da terra a uma terra boa e espaçosa, uma terra que dá leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu. Versículo 9. O clamor dos israelitas chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Agora, Jesus fala diretamente com Moisés e diz-lhe: olha, prepara-te, porque tu andaste aqui durante estes anos todos, e agora tu vais ter que fazer um trabalho. Tu vais ter que ir. E este encontro com Cristo, com Deus, mudou a vida de Moisés. Moisés tinha sido, primeiramente, educado pela sua mãe, depois educado pela filha do faraó, para ser o sucessor do faraó. Agora vai ter que ir ter outra vez com o faraó, já não com as vestes egípcias, mas com as vestes de um judeu, para tirar o povo de Israel. Este encontro que Moisés teve com Jesus, com Deus, foi impactante. A minha pergunta é: qual é o encontro que tu já hoje tiveste com Cristo? Qual foi o encontro tão impactante que tu tiveste até hoje com Deus? Será que transformou um pouco a tua vida? Ou será que tu continuas a ser aquilo que tu eras? Porque aquilo que Deus hoje quer é ter um encontro pessoal contigo. Tal e qual como teve um encontro com Moisés naquele tempo. Como falou na sarça ardente, que estava a arder e que não ardia. Apenas o fumo, ele conseguiu apenas ver um fumo. Ele não conseguiu ver Cristo.
Porque se ele visse Deus ou Cristo, Moisés teria morrido. Mas uma coisa ele fez, tirou as suas sandálias. O que é que nós hoje necessitamos de tirar para ter esse encontro com Cristo? Quais são as minhas sandálias? O que é que hoje eu calço que me faz com que eu não possa me encontrar com Cristo? O que é que tu trazes que não te possas encontrar hoje com Cristo? Deus está desejoso, Deus está de braços abertos, pronto para nos receber. Assim nós queiramos ir a Ele. Agora nós temos que ter a vontade de ir, porque Moisés entrou, Moisés deu um passo importante. Nós também temos que dar esse passo. Mas se nós não quisermos dar esse passo, irmãos, Deus não nos vai obrigar a ter esse encontro. Podem ter a certeza que, tal e qual como Moisés, esse encontro tem que ser um encontro verdadeiro, um encontro real com Cristo. Será que tu estás disposto? Será que nós, com o nosso egoísmo, com os nossos problemas de caráter, nós estamos dispostos a ir ter com Cristo e dizer: meu Deus, transforma-me, porque eu sozinho eu não consigo? Será que eu estou disposto a transformar as minhas vontades, os meus desejos, em ser um novo Paulo, em ser algo diferente daquilo que eu tenho sido até hoje? Ou será que eu quero continuar a ser a mesma pessoa, a ter um encontro apenas de umas horas com o Cristo e depois voltar a ser a mesma pessoa que eu era? Algo que nos possa fazer refletir este encontro que Moisés teve com Deus é que ele viu que estava num fogo, mas o fogo não ardia. Isto pode-nos dar muitas lições para nós. Será que nós estamos dispostos também a entrar dentro desse fogo? Moisés deve ter suado, imagine-me muito, para entrar nesse fogo, nesse calor. Os irmãos não sei se já se aproximaram algum dia, quando houve um fogo, um incêndio, se aproximarem do fogo. É um calor para cima de 40 a 50 graus. Eu imagino Moisés, quando entrou dentro daquela sarça ardente, em que tudo era fogo, mas Moisés avançou. Será que tu também queres avançar? Ter esse encontro real com Cristo ou não? Todos nós sabemos, e temos estado a estudar na escola sabatina, vários encontros com Cristo. Um dos encontros que eu acho importante é o de João Batista com Cristo. E podemos ler, para não lermos em João, vamos ler em Mateus, que é um outro relato. O livro de João, de Marcos e de Mateus, é os evangelhos que relatam exatamente tudo aquilo que aconteceu. O evangelho de Lucas é um relato de uma terceira pessoa, porque Lucas não viveu esses acontecimentos com Cristo, foram relatados. Mas vamos ver o que é que diz Mateus 3. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus 3. Já falámos na escola sabatina sobre a pregação de João Batista, mas vamos ver a parte do batismo. E então, versículo 13, Mateus 3, do 13 ao 17. Então Jesus foi da Galileia para o Jordão, para ser batizado por João Batista. Mas João tentou impedi-lo, dizendo: tu vens a mim, eu é que preciso ser batizado por ti, disse João. E Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. E então João consentiu. E depois de batizado, Jesus saiu logo da água e viu do céu se abrir, o Espírito descer como uma pomba vindo sobre ele. E uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, de quem me comprazo. Noutras traduções diz: de quem me agrado. João encontra-se com Jesus. Eles os dois já se tinham encontrado, de certeza, muitas vezes. Porque eles eram primos, como nós falámos na escola sabatina. Portanto, eles conheciam-se. A mãe de João era prima da mãe de Jesus. Portanto, quando Isabel estava para ter João, a mãe de Jesus foi ter com Isabel. Portanto, eles conheciam-se. Havia ali uma amizade, porque eles eram família.
Mas nós podemos ver aqui que Jesus vai ter com João para ser batizado. Porquê? Porque isso convinha que isso acontecesse. Para demonstrar que todo aquele que é nascido de mulher necessita de ser batizado. Mas João replica Jesus e diz: então, mas eu é preciso ser batizado por ti e tu vens ter comigo para eu te batizar, não é? Podemos ver aqui neste encontro a descida do Espírito Santo através de uma pomba. Este é o meu filho amado em quem me comprazo. João deve ter ficado, como aquelas pessoas que estavam ali à volta, devem ter ficado de boca aberta, com uma pomba a falar. No futuro, irmãos, coisas maravilhosas vão acontecer. Tal e qual como aconteceu aqui, de ouvir do céu alguém dizer: este é o meu filho amado. Este encontro deve ter sido extraordinário. João ver do céu alguém dizer: este é o meu filho amado. Este Jesus vem morrer por mim e por ti. Será que tu te queres encontrar com Ele? Será que tu estás disposto a encontrar-te com Ele hoje? Amanhã? Depois da manhã? E daqui eternamente? E estás preparado para ir para o lado celestial? Onde Ele disse que foi preparar moradas para mim e para cada um de vós, irmãos. Ele foi preparar uma morada. Mas será que eu quero, de facto, encontrar-me com Ele? Será que eu quero estar com Ele eternamente? Será que eu diariamente confesso os meus pecados e digo: Jesus, ajuda-me, porque eu quero te conhecer mais e mais e mais? Este exemplo de João Batista também é um exemplo claro de um encontro sincero. João Batista conhecia muito bem Jesus. Eles próprios, os dois, partilhavam algo que mais ninguém conseguiu partilhar: a verdade eterna. Eles conheciam-se tão bem, que eu acredito que João, mesmo assim, deve ter ficado muito admirado com aquilo que aconteceu com Jesus. E depois Jesus também ficou satisfeito com esse encontro que teve com João Batista. E ele fica satisfeito com o encontro que tu tens diariamente com ele. Quando tu vais à Bíblia e lês a Bíblia. Quando tu vais e praticas. Não basta só ler, não basta só querer, mas sim praticar a verdade. Jesus está-te a perguntar hoje: queres-me conhecer? Queres realmente ter um encontro comigo? Existiam muitas passagens de muitos encontros que Jesus teve ao longo do seu ministério. Ele começou numa boda de casamento. Mas nós, como o tempo corre, nós não vamos poder falar sobre tudo isto. Mas eu vou-vos falar de uma outra parte. E convidava os irmãos a abrirem João 4. Em que Jesus fala com uma mulher samaritana. Fazendo uma pequena introdução, enquanto os irmãos abrem a Bíblia em João 4, os judeus e os samaritanos tinham uma longa guerra entre eles. Os judeus não se davam com o povo samaritano. Hoje em dia, ainda na Palestina, nós vemos o resultado dessa guerra entre judeus e o povo palestiniano. Vemos que eles não se dão desde aquela altura. Quem foi a culpa? Podemos nós dizer. Não é? E muitas vezes nós hoje em dia não compreendemos que tudo aquilo que está a acontecer tem resultado por causa do pecado, só por causa que Sara disse para Jacó: olha, pega aí a minha serva, porque eu não consigo já ter um menino, e então vais gerar um filho a uma minha serva. Desde essa altura que realmente a guerra entre o povo israelita e o povo palestiniano é demonstrada. Mas aqui em João 4
penso que já todos os irmãos abriram, conta-nos a história de que Jesus era homem e tinha fome e tinha sede. E Jesus vai de uma parte para a outra, diz a partir do versículo 5. Aliás, do versículo 3. João 4, versículo 3. E Jesus saiu da Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Versículo 5. E chegou, pois, a Sicar, cidade de Samaria, junto à propriedade de Jacó, que Jacó dera a seu filho José, e havia ali um poço, conhecido como o Poço de Jacó. Cansado da viagem, versículo 6, Jesus sentou-se junto ao poço e já era cerca da hora sexta. Portanto, já era à tardinha. E Jesus sentou-se ali junto ao poço. Jesus teve sede e fome. Jesus era humano. Então no versículo 7 diz: E então veio uma mulher samaritana tirar água do poço. E Jesus lhe disse: Dá-me um pouco de água. Versículo 8. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse-lhe então a mulher samaritana: Como é que tu, um judeu, podes pedir-me a mim, mulher samaritana, para beber água? Pois vocês, os judeus, não se davam bem com os samaritanos. A mulher interpela Jesus. Ela encontra Jesus junto ao poço. Eu imagino que Jesus estaria sentado junto ao poço. Naquela altura não devia haver muitas cadeiras. Quando a mulher foi meter o balde para tirar a água, Jesus disse: Dá-me um pouco de água para que eu possa beber. E ela disse-lhe: Então, mas como é que tu, sendo judeu, vais-me pedir a mim, mulher samaritana, um copo de água? Como é que tu me podes pedir a mim um copo de água? Porque os judeus e os samaritanos não se davam uns com os outros. Ela não sabia exatamente com quem ela estava a conhecer. Mas ela teve um encontro com Cristo. Essa água que Jesus lhe pediu, vamos ler o versículo 10. E então Jesus respondeu-lhe: Se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me um pouco de água, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. E a mulher disse: Senhor, tu não tens com que tirar água e o poço é fundo. Então, pois, como é que tens água viva? Ela não entende aquilo que Jesus está a dizer. E Jesus dá-lhe a entender que ela poderia beber de outra água, de uma água que ela não queria ter mais cedo. Mas ela, como não entendeu aquilo que Jesus disse, faz esta interpelação a Jesus. E muitas vezes também nós, num encontro com Cristo, nós também muitas vezes não entendemos a palavra. E ela não quis entender, ou não entendeu primeiramente a palavra. E então por isso ela lhe pediu outra vez e interpelou desta forma: Por acaso és maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como também os seus filhos e o seu gado? E Jesus respondeu-lhe: Quem beber desta água voltará a ter sede. Versículo 13. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário. Agora aqui Jesus responde-lhe exatamente: Tu bebes desta água aqui do poço de Jacó, como eu também bebo, porque eu também preciso de beber água, mas nós vamos voltar a ter sede. Mas quem beber da minha água viva, do meu conhecimento, da minha verdade, não voltará a ter sede. A mulher deve ter ficado espantada, estupefacta, com este encontro com Cristo, e deve ter dito: Mas espera lá, quem é este homem que me está a dizer que está aqui estas coisas? Porque eu nunca ouvi falar desta água. Ela nunca tinha ouvido falar da água. Diz o versículo 14:
Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário. A água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Jesus está-lhe a dizer, olha, se tu beberes da minha água, da água que eu tenho, nunca mais vais ter sede. Porque se tu tomares desta fonte de água, vai ser uma água que vai jorrar para a vida eterna. É uma água que vai transformar a tua vida, que pode transformar a tua vida. Mas para isso basta tu quereres. Para isso basta tu fazeres aquilo que está escrito nessa água. A mulher inicialmente não entendeu. Mas ela disse-lhe, mas espera lá, se isto é algo importante, eu quero. Versículo 15. E a mulher disse, Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem tenha que vir aqui tirá-la. Ela parece não entender o que é que Jesus queria dizer. Então disse, dá-me dessa água que eu também quero, para eu não ter mais sede. E então Jesus lhe disse, vai, chama o teu marido e volta para cá. Jesus sabia ou não sabia que ela não tinha marido? Sabia. Mas Jesus aqui interpela com uma questão. Traz-me lá o teu marido, que é para eu vos dar a vocês os dois desta água. E a mulher respondeu, versículo 17, eu não tenho marido. Então Jesus afirmou, foste sincera, não tens marido. Pois já tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. E isso disseste com verdade. Ela deve ter, se a mulher estava em pé, deve ter caído para o lado estupefacta. Como é que este homem que está aqui, junto ao poço, começa-me a falar de água, depois da água da vida eterna, depois faz-me uma pergunta sobre o meu marido, e vem-me dizer a história da minha vida toda? Há aqui qualquer coisa de estranho. Eu queria lhe dar a água da vida, mas ela tinha algum entrave. Deus quer dar-nos essa água. Não importa o nosso passado. Aquilo que Jesus está a dizer aqui é, não importa o teu passado. Se hoje vieres beber desta água, nunca mais terás sede. Jesus queria transformar a vida dela, como quer transformar a minha vida e a tua vida. Não importa o passado. O passado está lá atrás, já passou. O que interessa é o hoje, é o agora, é o futuro. Deus está a dizer isso para o Paulo também. Não importa o teu passado, os erros que tu cometeste no passado. Tens é que hoje vir aos pés de Cristo e arrepender-te. Foi aquilo que Jesus disse a esta mulher. Ela deve ter ficado estupefacta, como se calhar cada um de nós ficaria, se Jesus chegasse ao pé de cada um de nós e dissesse os nossos erros. Porque foi aquilo que Jesus demonstrou-lhe a ela, que sabia o seu passado, mas não a condenou, irmãos. E isto é importante para nós. É uma lição muito importante, porque Jesus disse-lhe exatamente a verdade, mas não a condenou. Jesus, noutra altura, que não vamos ter tempo, disse para outra mulher, vai e não peques mais. Jesus veio para salvar e não para condenar. Jesus veio para amar e não para aborrecer. Jesus está disposto a fazer uma vida nova, a ter um encontro contigo. Agora, para isso, basta que tu vás ao encontro dele. Porque Jesus pode bater à minha porta, mas se eu não abrir a porta, Jesus não vai entrar. Jesus quer ter um encontro pessoal, único, contigo. Agora basta isso tu quereres. Porque se tu não quiseres, amigo e irmão e irmã, Jesus não vai entrar. Jesus vai bater e vai seguir. Diz a mulher no versículo 19, e a mulher samaritana lhe disse, Senhor, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar.
E Jesus disse à mulher: crês em mim, a hora vem que nem neste monte, nem em Jerusalém, vós adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus diz exatamente a esta mulher: mulher, transforma-te, faz uma nova vida para ti. Mulher, é possível beberes desta água viva. E Jesus hoje está a dizer exatamente isso para mim e para cada um de vós, irmãos. Queres tu beber dessa água? Queres tu ser transformado? Deus vai-te bater à tua porta, vai bater à minha porta. Se eu abrir, Ele vai entrar, vai comer comigo, vai cear comigo, vai estar comigo. Mas, para isso, é necessário que tu queiras ter esse encontro com Cristo. É necessário que tu queiras ter esse encontro pessoal, porque esse encontro é um encontro único que tu podes ter com Cristo. Tal e qual como aconteceu com esta mulher samaritana, tal e qual como aconteceu com Moisés no Velho Testamento. Eles tiveram um encontro, Moisés porque entrou dentro da sarça. Esta mulher porque foi dar da água a beber a Jesus. E podíamos ver outros encontros de outros personagens bíblicos. Podíamos estar aqui o resto da tarde a falarmos de encontros com Cristo. Mas o que eu quero hoje vos perguntar, irmãos, para finalizar é: será que vocês querem ter um encontro com Cristo? Um encontro real com Cristo? Um encontro diário? Para isso, irmãos, em vossa casa, no vosso quarto, podem ter esse encontro. Basta se ajoelharem e falarem com Deus. Falar sinceramente com Deus. Deus sabe o bom e o mau. O que é que vocês fazem de bom e de errado. Mas Deus perdoa todo o passado. Tal e qual como com esta mulher samaritana. Jesus disse-lhe o seu passado, mas deu-lhe a esperança no futuro. Em beber dessa água que nunca mais ela iria ter sede, irmão. E o meu desejo para mim, para cada um de vós, é que nós iremos todos à fonte beber dessa água, não é? Amém. Beber dessa água para nunca mais termos sede. Amém. Amém, irmãos? Amém. Diz o mote deste ano do Quinquênio: eu vou e iremos todos. Não sei se os irmãos que vieram do Brasil se conhecem esse mote aqui da União Portuguesa. Este quinquênio, portanto vai acabar daqui a 2 anos, penso eu, já vai há 2 ou 3 anos. O pastor José Lagoa falou: eu vou e iremos todos. Deus nos chama a ser missionários no nosso trabalho, nos nossos vizinhos, nos nossos amigos, na nossa sociedade, aqui em Vila Real, para que nós nos possamos preparar, para que tenhamos essa água e tenhamos sempre sede dessa água que nos dá a vida eterna, irmãos. Que nós nos possamos preparar diariamente para esse encontro com Deus. É o meu desejo, mais uma vez, para mim e para cada um de vós. Amém. Amém. Vamos terminar cantando as estrofes do hino 466. Senti soprar
Paizinho querido, Senhor, nós queremos, Senhor, como igreja, individualmente, ter um encontro real, sincero e verdadeiro contigo, Senhor. Mas muitas vezes, Senhor, não conseguimos, Senhor. Queremos conhecer-te de verdade, para poder andar contigo e um habitar na pátria celestial, Senhor. Queremos ir para esse lar, Senhor. Mas, Senhor, sem Ti, sem o Teu Espírito Santo, Senhor, nós não conseguimos. Porque as nossas forças são poucas, Senhor. Mas dá-nos a esperança, Senhor, de um dia poder estar nesse lar celestial com todos aqueles que nós amamos e que, Senhor, querem também estar contigo, Senhor. Prepara agora os nossos corações que vamos partir para os nossos lares, sempre com cada um de nós, Senhor. E que no próximo sábado possamos estar aqui outra vez, Senhor, para te louvar, para te agradecer, porque só o teu nome, Senhor, é digno de honra e de louvor, Senhor. Amém. Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Que o Senhor nos abençoe, Senhor. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Amém. E tenha misericórdia de nós, Senhor. Amém. É aquilo que humildemente peço, em nome do teu amado Filho Jesus. Amém. Amém. Amém.